Uma das principais réguas que eu utilizo no meu exercício de revisão com o cinema é uma certa lembrança pregressa que eu tenho a partir da primeira vez que eu assisti determinado filme. E uma das obras que mais me remete a isso é o Prometheus, do Ridley Scott. O Prometheus é um filme que foi realizado pelo Ridley Scott e lançado mais de 30 anos depois do filme original Alien, de 1979, e conta a história de uma equipe de cientistas que embarca em uma jornada espacial para descobrir a verdade sobre a origem da raça humana. Só que quando eles chegam nesse planeta do destino, eles acabam encontrando criaturas muito poderosas e uma série de revelações assustadoras que estão diretamente ligadas às origens dessas figuras também. Eu acho que para início de conversa, e quando eu estava pensando na origem desse vídeo, eu fiquei imaginando muito uma ideia, né, que eu tinha de apresentar uma sugestão de teoria, né, de por que esse filme seria o terceiro melhor filme da franquia. Eu digo teoria, mas no sentido assim mais genérico, né? Óbvio que tem pessoas que detestam o filme e existe todo um pensamento que foi criado desde que o filme foi lançado de que esse seria o pior título de toda a série cinematográfica, o que eu acho uma grande injustiça, considerando uma série de questões que colocam esse trabalho como um dos mais afinados que o Ridley Scott já fez, inclusive, em toda a carreira dele. E aí, falando nessa perspectiva é interessante, porque a gente pode tomar o Prometheus como uma espécie de filme de retomada de uma série de interessantes decisões que o Ridley Scott tinha apresentado enquanto produtor executivo a partir das obras dos anos 1990. As obras que foram feitas nessa década geralmente são vistas pelo público como trabalhos menores, mas eu acho que tanto o Aliens 3, que é dirigido pelo David Fincher, quanto o Alien A Ressurreição, que é dirigido pelo Jean-Pierre Jeunet, também são filmes muito pouco entendidos e até subestimados. E eu entendo que o Prometheus, ele meio que vai retomar isso a partir de determinadas decisões criativas, né, e a partir de determinadas decisões que a mitologia da série coloca até então. E aí falar disso é falar também como que o Prometheus é, na verdade, em primeiro lugar, um filme de risco, porque assim como o Ridley Scott fez com o Blade Runner e com o Gladiador, a gente vai ter um filme que ele vai sustentar certas decisões criativas que exigiram bastante coragem do realizador e que nos deixa uma ideia bastante explícita, né, do quanto ele teve liberdade criativa para apresentar determinadas ideias que talvez não tenha tido tanta intervenção do estúdio assim. Quando a gente vai falar dessas construções não convencionais, eu uso o exemplo do Blade Runner porque ele é uma ótima forma de a gente pensar como que o Ridley Scott, em 82, fez um sci-fi cult, né, que foi muito emblemático para a ideia de pós-modernidade no cinema. Eu entendo que o Blade Runner ele tem uma série de questões problemáticas, inclusive em relação à questão do machismo, né, da misoginia, em relação ao personagem que é o protagonista, o Deckard. Mas se a gente for pegar nessa atmosfera contextual, ele fez isso novamente no Gladiador, por exemplo, né, porque no Gladiador a gente estava ali no início dos anos 2000, né, onde muito dos usos do CGI na época estava em alta, né, assim, muitos filmes estavam tentando explorar isso. O George Lucas tinha explorado isso muito bem no Star Wars, por exemplo, e o Ridley Scott faz um filme clássico, épico, sobre um gladiador romano, assim. Então ele, mais uma vez, ele vai contra as convenções para apresentar uma perspectiva que vai na contramão daquilo que vinha sendo feito, digamos assim, como uma norma cinematográfica dentro de Hollywood, né? Quando a gente vai falar especificamente agora sobre o Prometheus, ele se encaixa muito bem nessa perspectiva desses outros dois filmes anteriormente citados, porque quando o Ridley Scott vai pensar o Prometheus, ele vai basicamente fazer um filme de origem do monstro, onde o monstro não necessariamente aparece, né? Então ele está muito mais preocupado em investigar as origens dessa figura, né? E inclusive explorar como que os arquitetos, né, que são esses seres que criaram o Alien, né, que criaram o Xenomorfo, trabalharam para que isso acontecesse, né? Ou seja, como que esse desastre, na verdade, aconteceu dentro da realidade do filme.
Talvez por isso o Prometheus seja um filme de fato tão mal compreendido, né? Eu penso muito que tanto o público quanto a crítica na época do lançamento da obra não entenderam a proposta do Scott, né? Ou seja, eles não entenderam que para que o filme seja uma obra sobre monstros, o monstro não necessariamente ele precisaria aparecer. Porque, como eu falei anteriormente, o que importa aqui é esse aspecto da mitologia, né? Ou seja, as nuances que estão por trás dos eventos que deram a origem a esse horror, né? Se a gente for pensar numa perspectiva contextual, muitos dos filmes que vieram, inclusive depois dos anos 2000, com o Alien versus Predador, principalmente, já tinha explorado muito essa figura, né, do xenomorfo em si. Então, eu acho que o Ridley Scott ele acerta ao não tentar fazer isso novamente, não insistir nessa ideia e procurar uma outra perspectiva que poderia dar uma sobrevida para a franquia que não necessariamente fosse responder a um anseio comercial de um público, né, ou de uma determinada parcela de fãs que cresceram assistindo o Alien. Eu gosto muito de pensar também que o Prometheus ele não subestima os seus personagens, né? Eles não são perfeitos, né? Mas eles têm as suas funções dentro da narrativa, né? Eles não são figuras meramente descartáveis. Ainda que a gente entenda que dentro da mitologia dos filmes do Alien, os personagens que são esses cientistas, geralmente eles são personagens desacerebrados, assim, tipo, eles são personagens idiotas, são embrutecidos muitas vezes, e no final eles vão morrer, e apenas um vai sobreviver. Só que aqui eu entendo que esses cientistas, eles têm uma expertise, cada um no seu campo de estudo, digamos assim, e eles cumprem determinado papel em pontos específicos da obra, né? Novamente, um só vai sobreviver, mas eles não são figuras descartáveis, né? Eles não estão ali só para serem mortos dentro daquele contexto, né? O Ridley Scott ele pensa os personagens para que eles apresentem nuances, né? Eles apresentem características específicas deles que os colocam como personagens que dentro de um núcleo como um todo, eles formam esse coletivo de personagens que englobam aquilo que a obra precisa contar como um todo. E aí, quando a gente vai falar na questão dos personagens, né, tudo culmina para a figura da Elizabeth Shaw, que é uma figura, assim, fantástica, né, se você for pensar, essa ideia do protagonismo feminino dentro dos filmes de ação dos anos 2000, para mim ela é uma das personagens, assim, mais icônicas, porque do mesmo modo como o Ridley Scott tinha pensado a Ripley, ela é uma personagem que ela é uma cientista, mas que ela vai se descobrir uma mulher de muita força para poder sobreviver àquela ambiência em que ela estava inserida, né? Eu acho que um dos momentos mais icônicos disso é aquele segmento em que ela vai ter que fazer uma cesariana nela mesma, sozinha, porque ela estaria infectada com o germe do xenomorfo e ela ia ter um filho da criatura. Então, assim, tipo, é incrível a gente pensar como que ela consegue sair daquela situação prática sozinha, sem a ajuda de ninguém. O resultado disso, infelizmente, não foi positivo, né? Porque ainda que Elizabeth Shaw representasse essa figura que ia levar a franquia Alien para um determinado outro patamar, né? Em função da má recepção da crítica e do público, e eu repito, da má interpretação que essas pessoas fizeram do filme, o Ridley Scott simplesmente descartou a personagem, né? Como a gente pode perceber no Alien Covenant, onde ela simplesmente é morta e é colocada assim como um personagem totalmente secundário, o que é muito injusto, né? Com uma figura dessa. Isso também se refletiu também no protagonismo que o David, que é o androide que acompanha a Shaw no final do Prometheus, assume dentro da obra, assim. Ele também tem suas características bastante específicas, é um personagem bem forte, mas eu não acredito que ele fosse o personagem que iria assumir esse protagonismo através da vilania. Eu acho uma decisão, assim, muito ruim, e é isso que, por exemplo, coloca Covenant como uma das piores obras já feitas na franquia do Alien como um todo. O Prometheus, como um todo, assim, era um alvorecer muito interessante para o futuro da série cinematográfica, né? Mas ela acabou sendo soterrada pelo desvio de interpretação que a gente tinha comentado, né, ao longo desse vídeo, que culminou em todo o fiasco, e aí esse sim real e também comprovável, daquilo que a franquia acabou se tornando, né? Principalmente quando a gente vai considerar o Alien Romulus e o Alien Terra, que é a série que foi feita aí pelo Disney Plus, onde o que a gente tem são protagonistas da geração Z, que são pessimamente escritos, assim, são personagens muito fracos, personagens
realmente descartáveis, né, e com os quais a gente não consegue sequer estabelecer uma relação assim de empatia, assim. Tamanha é a aversão que a gente sente por esses personagens que são incapazes de realizar atos heróicos, né? Então, assim, essa é uma característica muito ruim para personagens que deveriam, na verdade, inspirar uma ideia de heroísmo, né? Para mim, esses personagens eles não inspiram nada disso, né? E esses sim deveriam ser interpretados como erros de criação, né? Bom, pessoal, mas o que vocês pensam sobre tudo isso, né? Vocês gostam de Prometheus? Quais são suas impressões sobre isso, né? Eu gostaria muito de saber o que vocês pensam sobre isso para a gente pudesse dar continuidade a essa conversa. Eu vou ficando por aqui. Não se esqueçam de se inscrever no canal. Se você é novo por aqui, faz a sua inscrição, deixa o seu like e compartilha esse vídeo para que ele possa estar chegando a mais pessoas que também gostam da ficção científica de horror contemporânea. Vou ficando por aqui. Até a próxima.